Mas no digital, quem você acha que é bom esse negócio? Pra quem? Cara, qualquer pessoa que esteja disposta a pagar o preço. Um gestor de tráfego que sabe fazer página e sabe fazer tráfego dentro do Google Search, se o cara se esforçar o mínimo, ele já consegue ter muito resultado. Agora, se o cara é pintor, se o cara trabalha lá num supermercado, mal sabe mexer no computador, mano, se tu tá disposto a pagar o preço, ninguém começou aprendendo nada. Ninguém começou já com conhecimento. É muito. Paga o preço, cara. Todo mundo é possível para todo mundo, só que nem todo mundo vai pagar o preço. Ninguém tá, não é todo mundo que vai ficar até tarde da noite trabalhando, não é todo mundo que vai ficar até de madrugada com dor nas costas, não é todo mundo que vai ficar abdicar da sua saúde, porque o cara de início, o cara precisa abdicar da saúde. O cara precisa abdicar do mental dele para ele fazer até dar certo. Eu precisei fazer isso e eu não conheço pessoas que não passaram por um perrengue, pelo menos no início, abdicar de alguma coisa para fazer isso. Eu lembro de ter pessoas me chamando para ir para festa e eu disse: "Não, cara, não tem como, eu preciso ficar milionário". Porque eu prometi, eu falei para todo mundo que eu ia ficar milionário agora. Então, se tu está disposto a pagar o preço, você consegue fazer muitos milhões. Agora, O que nem que é o todo preço mundo na sua consegue. concepção? É literalmente se ausentar de tudo aquilo que Pagar é o, pagar o fútil, preço é, digamos não assim. é pegar uma linha e não parar até dar certo. Não parar. Erra, mas não para. É, mas não para, isso é importante, velho. E às É. vezes, você acredita que você aprendeu mais com seus erros? Muito. Muito, muito, muito. Porque se tu for parar para pensar, se você começa acertando, o seu primeiro erro você desiste, porque daí você já acha que não dá mais. Então é melhor você errar até do que você acertar de primeira, porque se você acerta de primeira, você acha que aquilo é fácil. E quando você acha que aquilo é fácil, você acha que também vai acertar de segunda. Então, a mesma coisa numa oferta. Se você acerta de primeira, você acha que você vai acertar depois também. Aí você não acerta e você se decepciona com você mesmo e muitas vezes você desiste. Agora, se você erra e acerta, você sabe que você precisa errar mais um pouco para continuar acertando. Então, é muito melhor você errar de início até acertar do que você acertar de primeiro. Isso é foda. Esse negócio de estar errando ali, errando e acertando. Tu bateu de frente com o pessoal da sua família mesmo, quando você largou lá o seu emprego e decidiu arriscar? Como é que foi isso aí? Eu não cheguei a bater de frente, porque eu avisei quando eu já tinha até pedido para sair da empresa. Então, o meu pai, ele sempre foi um cara muito, pô, CLT, tudo mais. Tradicional, assim. O meu pai, eu fui criado pela minha avó, né? Minha avó é tipo a minha mãe e meu pai, só que meu pai depois ele se aproximou de nós e acabou sendo um amigo aí para mim. Então, quando eu falei isso para ele, ele me disse assim: pô, cara, o que você tá fazendo? Você tem um emprego aí que ninguém da sua idade tem. E a minha avó, eu falei: vó, eu estou trabalhando aqui com outra coisa aqui, mas tô pagando as contas e tá dando certo. Aí tudo bem. Aí tinha mais a parte da minha irmã, que a minha irmã também foi como se fosse uma mãe pra mim, porque ela me ajudou a me criar junto com a minha avó, né? Só que, tipo, nossa, foi 100% apoiado, assim, a minha irmã é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, assim, ela e meu irmão. Duda, se você tá vendo aí, eu te amo muito. Então, eu não tive dificuldade nisso, porque eu assumi no peito que eu ia fazer e eu falei, eu vou fazer. Então, não tinha como eles me cobrarem isso, porque eu estava meio que escondendo exatamente o que eu fazia, mas também eu sempre deixei muito claro que eu nunca ia deixar de correr atrás do que eu preciso, pelo menos para sobreviver, né? Cara, isso é muito difícil, velho. Eu vejo que a maior parte das pessoas do digital acabam enfrentando isso. É. Eu, pelo menos, quando saí da faculdade, eu fiz veterinária e larguei no 7º período de veterinário porque eu tinha acertado a mão numa oferta. E naquele momento eu falei, cara, que o digital é possível. Eu tive que lidar com essa questão de, cara, 3 anos e meio numa faculdade já, tipo, gastos absurdos ali. E, cara, de certa forma, não ter segurança, velho. Não ter estabilidade. Olha o cafezinho chegando aí, ó. Caraca, mano. Muito obrigado. Aí, tipo, cara, isso é uma coisa que a maior parte das pessoas passa, né, velho? De essa questão de ter que bater eu digo bater de frente, mas é muito mais
tentar explicar para alguém que às vezes não entende nada do digital. Isso é difícil. Teve alguém que te incentivou muito nessa jornada aí? Só me tira uma dúvida. Você, por estar fazendo faculdade e tudo mais, por que você começou no digital? Por que você Cara, tentou, arriscou ali? putz, cara, eu gostava de faculdade, eu gostava da faculdade que eu tava fazendo, fazia veterinário e tal. Mas você fazia por amor, tipo, você... Por amor, cara. Na verdade, que eu cheguei no terceiro do ensino médio, não sabia exatamente o que eu gostaria. Gostava muito de bicho. As pessoas também me falavam que eu me dava bem com isso. E entrei na faculdade e, de certa forma, fui muito bem. Fui um dos melhores alunos da minha faculdade, primeiro, segundo, terceiro semestre. E só que, cara, eu tinha muito mais a visão de ser empreendedor, de criar negócio, de ganhar dinheiro. E eu não via isso muito claro, assim, na minha faculdade. Para mim, era um caminho que já estava traçado. E no máximo que eu poderia fazer é criar alguma coisa diferente lá na frente para aí, quem sabe, conseguir ganhar mais dinheiro. Só que isso também demoraria muito tempo e tal. E, sinceramente, na minha visão, eu gostaria de algo que, sei lá, eu me adaptei muito ao mercado digital. E aí até um amigo, inclusive, chegou até mim, me explicou o que era uma plataforma de vendas. Ele falou, cara, existem uns produtos que você consegue indicar e você ganha comissão. Eu falei, o quê? Eu quero isso, cara. Eu não sabia o que era. E aí, nesse momento, comecei a vender. Até ele me passou um produto que ele estava vendendo na época. Comecei a vender. De afiliado. Com afiliado no Facebook. E comecei a vender. Tive um pouco de resultado. Esse produto acabou parando de vender. Eu não sabia o que fazer. Aí, comecei a pegar dinheiro, comprar curso, mentoria, evento, né? Tipo, mastermind, esse tipo de coisa. Até que eu consegui ali entrar numa equipe que, na época, foi a equipe do Leandro Surati, que inclusive hoje é meu sócio aqui no estúdio. Ele fazia ali alguns... ele tinha uma empresa, né, que era High Level. Aí, nesse momento, eu entrei como copy para ser copy dele. E aí, as coisas desenrolaram, mas o que eu mais vejo hoje, assim, de dificuldade das pessoas é romper a barreira do tradicional. Isso é muito difícil. É muito difícil, principalmente... eu falo no meu caso, também no seu caso, quando você tem algo a perder, sabe? Tipo, você tem uma faculdade para largar, você tem um emprego estável para largar, ou você tem um cargo ali. Então, muita gente confunde assim, ó. Para você foi fácil porque você já tinha dinheiro. Para você foi fácil porque, sei lá, você já tinha uma... Quando você tem muito dinheiro ali, que não foi você que colocou em algo, você tem muito mais a perder, cara, na minha visão, sabe? Isso é muito... Isso é foda, assim, cara. Mas um grande ponto, na minha visão, que é um divisor de águas pro digital, é que a galera às vezes não percebe, é o quê? É a questão do pertencimento, cara. Às vezes a gente, por exemplo, minha mãe era funcionária pública, meu pai era funcionário público também. A minha família toda não tem nenhum empresário, cara. Não tem nenhum empreendedor. Então, de certa forma, quando você sai dessa bolha, ou você tenta sair disso, ou daquele caminho tradicional, você fica com uma consciência pesada, assim, às vezes sem perceber. E é uma coisa que, pra mim, assim, me surtiu muito efeito. Então, tive que ir furando essas bolhas aos poucos. Primeiro comecei largando minha faculdade, depois comecei entrando no Secop, escrevendo para um produto, escrevendo para outro, aí acertando a mão no produto, aí começando a vender, escrevendo para uma galera um pouquinho maior, aí hoje... né, com os produtos, com alguns projetos maiores, mas, de certa forma, acho que o grande problema, de fato, é as pessoas que não conseguem sair daquela bolha, sabe? Isso é o principal ponto. É que é muito difícil também. Depende, não adianta. Cada pessoa vai estar numa situação. Então, você falar com uma pessoa que tem um filho, uma mulher que tem que bancar uma casa, você fala, cara, larga tudo e faz o que eu fiz porque deu certo. Uma hora vai dar certo para você também. Cara, você tá fazendo o cara arriscar ali, às vezes, a única coisa que é o sustento dele ali, que mantém a família dele em pé. Então, pessoa por pessoa, não adianta. Tipo, todo mundo vai ter algo a perder, alguns mais, alguns menos. Agora, você apontar pro cara e falar, cara, pra você foi mais fácil porque você já tinha isso, ou pra você foi mais fácil porque você... Cara, não existe isso. Não existe. E se ele tinha também, essa é uma questão, né? E se ele tinha, às vezes, o pai dele deu dinheiro pra ele lá, cara, se tinha, melhor ainda, velho, tá tudo bem, velho. Graças a Deus, cara, que o cara tinha ainda condições. Acho que você não tem que ficar trazendo as pessoas pra baixo. Esse que é o grande ponto. Mas, cara, sobre essa estratégia maravilhosa, velho. Porque, pra mim, a percepção que eu tenho disso aqui hoje que a gente tá conversando, tô falando especificamente daquilo que você faz, é que, primeiro, não tô vendo ninguém fazendo isso.
É uma coisa que eu não vejo muitas pessoas fazendo. Segundo, cara, é extremamente simples de alguém começar. Sim. Você acha que isso pode ser, de certa forma, um perigo a se ter muitos concorrentes? Não. Não, por quê? Não, porque, como eu já falei diversas vezes, cara, é muita coisa ainda para ser inexplorada. Tem muito. É como se fosse, cara, que você imagine um campo com um mato super alto, sabe? E a gente já recém tá cortando as pontinhas dele. Para ele pegar e ficar zerado, assim, cara, tem que ter muita gente, tem que ter. Cada dia surge uma dor nova, cada dia surge um problema novo, cada dia surge uma doença nova. Então, eu não tenho medo de concorrentes justamente por isso, porque cada dia tem coisas novas aí, cada dia pessoas procuram por outras soluções diferentes das de ontem. Todo dia o mercado se renova, como todo mundo fala, nesse mercado também é a mesma coisa. Então, não tem como... Se você ter medo, é melhor você ter inimigos do que não ter, entendeu? Então, eu prefiro ter concorrência e saber que tem gente também fazendo grana dessa forma e eu tentar aprender alguma coisa do que esse cara faz, seja vendo a página dele ou vendo como ele está fazendo um anúncio talvez diferente do meu, do que eu ficar sozinho ali e também deixar de evoluir como profissional, sabe? Porque quando a gente se coloca na posição de, poxa, eu preciso melhorar porque eu tô tendo uma pessoa ali concorrente, acaba que eu vou começar a ser um profissional mais assertivo nas minhas próximas ofertas, eu vou começar a furar de novo a bolha, porque tá todo mundo entrando na minha bolha, então eu preciso construir outra. Então, quando você sai da sua zona de conforto, seja por concorrências ou por qualquer outra coisa do tipo, acaba te elevando. E eu levo isso muito em consideração.